Se preparem, aconteceu no Brás um escândalo a nível mundial. Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Ancião Salvador Cury, deixe-me que lhe diga o seguinte. Eu tenho aqui muito assunto para trazer aqui no canal e que eles já estão a ser tratados, a ser realizados. Mas surgem assuntos como este que eu vou trazer hoje aqui, de extrema importância para quem está na congregação cristã e até mesmo para aqueles que saíram e ao terem conhecimento daquilo que eu vou aqui falar, vão ficar de queixo caído. Mas, irmão Salvador Cury, a verdade é que eu assim nunca mais apresento o trabalho. É que a cada tiro, cada melro, e que vós me levais a que eu faça este tipo de vídeos para vos chamar à razão, à atenção, do que é que andais a fazer por aí. Que são atos irresponsáveis e que nada têm a ver com aquilo que nós um dia aprendemos. São inovações, são novas regras. Pronto, ao menos informe a Irmandade, ok? Quero lhe dizer também, Sr. Ancião Salvador Cury, de que tenho mais vídeos a falar do ancião que vou falar agora, que é do ancião Viçosa, como também do ancião Dracena, e quero deixar aqui um recado em especial ao ancião Baco. Eu não estou esquecida que estou a trabalhar na minissérie que estou a fazer acerca do ancião Baco, em que todos vós ireis ficar agarrados ao ecrã para assistir à vida do ancião Baco desde a sua juventude até aos dias de hoje. Portanto, Sr. Ancião Salvador Cury, por favor, dê-me um pouco de tranquilidade para eu poder fazer o trabalho todo. Esteja atento a esses seus meninos, aos seus pupilos, que eles tenham atenção no que estão a fazer. O irmão tem que estar a vigiá-los, não pode deixar eles andarem a fazer o que querem. Só estão a fazer asneiras. O senhor tem que lhe dar uma sapatadinha e dar um puxão de orelhas. Está bem, Sr. Ancião de Salvador Cury? Mas vamos então passar ao assunto que me deixou de boca aberta por diversas razões. Por diversas razões. Até vós ireis dizer assim: quem te viu e quem te vê, congregação cristã no Brasil e não só, a nível mundial. Mas não é a instituição, são as pessoas que estão responsáveis por esta instituição. Como eu referi, no passado domingo, dia 22 de fevereiro de 2026, foi realizada a Santa Ceia no Brás. E quem é que atendeu a Santa Ceia? Quem foi? O ancião de Viçosa. Sim, o ancião de Viçosa. E podeis-me perguntar qual é o problema dele atender a Santa Ceia no Brás. O problema, ou aliás, não haveria problema, se caso ele não tivesse colocado um irmão da mesma fé, um processo, e esse processo que está em segredo de justiça. Um ancião que está a ocupar o lugar que ocupa no Brás, colocar um irmão da fé em tribunal, é caso para dizer de que ele não deveria sequer ter algumas atividades no seu ministério, muito menos atender uma Santa Ceia. Eu quando digo irmão da mesma fé, porque é o irmão que comungam na mesma instituição religiosa, que é a congregação cristã, aí no Brasil, como também a nível mundial. Porque nós temos conhecimento que este mesmo ancião de Viçosa colocou outros irmãos em Cristo, porque nós cristãos somos irmãos em Cristo, e colocou esses mesmos outros irmãos, mesmo que já não estejam a frequentar a instituição, a congregação cristã, colocou-os também em tribunal. O que me faz a mim muita confusão, muito sinceramente, muita confusão,
é que isto é a primeira vez que eu vejo e que tenho conhecimento de que alguém que move um processo ao seu irmão na fé, da mesma fé, possa atender uma Santa Ceia. Eu gostaria de saber com que paz é que atendeu essa Santa Ceia. Porque se até mesmo não houve uma reconciliação, ou aliás, não houve uma reunião para que se pudesse reconciliar com esse irmão da mesma fé. E estou-me a referir, e peço desculpa ao irmão Gerdel, mas eu tenho que falar este assunto. O irmão me perdoe, se o irmão ficar chateado comigo, por eu mexer neste assunto e envolver o irmão, eu peço desculpa. Mas a verdade é uma. Nos meus cerca de 50 anos que eu estive na congregação, nós sempre fomos ensinados por um ministério, até mesmo o ministério, a dar o exemplo de que se caso houvesse algum conflito entre irmãos da mesma fé e até mesmo fora, que aguardassem que tudo ficasse resolvido para tomarem a Santa Ceia. E acaso para perguntar, desculpe, ancião Salvador Cury, este ancião de Viçosa, agora na Santa Ceia, ele também utilizou aquele tempo de reconciliação para com os irmãos, ele manifestou para a Irmandade de que ia dispensar um tempo até ao final da Santa Ceia para que o irmão e a irmã que estivessem em conflito com algum irmão, que não estivessem em paz com alguém da igreja, que fizessem uma reconciliação, porque isso faz parte do ritual, faz parte da forma de gerir a Santa Ceia. Agora eu pergunto, vão-me desculpar, mas com que cara de pau é que este ancião de Viçosa teve a coragem de falar isso quando ele não está em paz com o irmão a quem colocou o processo? E agora eu vou dar a minha opinião. Um processo que é ridículo, que não tem razão de ser. E mesmo ainda que tivesse razão de ser, que o ancião de Viçosa tivesse razão, o ensinamento que sempre eu e muitos de vós tendes conhecimento e que não vos esquecestes, e principalmente os anciãos mais velhos, aqueles irmãos de ministério que estão a ouvir este vídeo, sabem perfeitamente aquilo que eu estou a dizer, que até mesmo era recomendado que se caso surgisse algo de conflito, que não levasse o seu irmão na fé a tribunal. Conforme muitas das vezes eu ouvi os anciãos mais antigos, eles a dizer, Irmandade, se vós soubesseis o que nós temos que engolir, engolimos o sapo, a família do sapo, os amigos do sapo, os inimigos do sapo, os colegas do sapo, os patrões do sapo. Temos que engolir tanta coisa para que o bem-estar da obra de Deus, a paz na obra de Deus, o exercer do ministério, o exercermos com paz, com tranquilidade, abdicando da nossa razão, e que às vezes até tinham razão, mas abdicando da razão, ignoravam em se defender. E diziam eles, se o meu coração não me condena, maior é Deus que o meu coração. Agora, será que estes ensinamentos, estas regras que haviam, estes conselhos que havia, agora já não fazem parte da instituição congregação cristã? Deixou de fazer parte? Irmão Salvador Cury, eu tenho vindo aqui a alertar que o irmão está adormecido, está hipnotizado. O que dá a entender é que está a deixar as coisas levar a um rumo que não vai ter volta. Se eu fico triste, fico.
Se eu tenho algum prazer ou gosto de vir aqui falar certas e determinadas coisas, não tenho. Mas vocês não me deixam outra opção que senão esta. Porque vós vos calais, vós cruzais os braços, nada fazeis, e isto foi o ponto máximo da ruptura que está a haver na congregação. E que sois vós, Ministério do Brás, que estás a causar esta ruptura, esta má fama, este mal-estar. Estás a dar razão a que se faça vídeos e que se questione a vossa forma de estar, a vossa preocupação, o vosso primor, o vosso cuidado em cuidar das coisas de Deus na congregação, da obra de Deus na congregação. Isto para mim, muito sinceramente, é impensável um ancião que tem um irmão em tribunal e que tem a descaradeza, a distinta lata de ainda ir atender uma Santa Ceia. Eu pergunto e torno a perguntar e torno a perguntar. Que paz é que este ancião tem no seu coração? Que legitimidade é que ele tem de dizer à Irmandade: por favor, agora tem um momento para se reconciliar? Irmão Salvador Cury, o irmão ouvia o que os mais antigos, conforme eu ouvia, o irmão também ouviu. E eu sou mais nova do que o irmão. O que o irmão Miguel Spina, o que o irmão Vitório Anger falava, e outros mais. Não vou estar aqui a falar. E até mesmo a Estação de Viçosa ouvia destes anciães. Os ensinamentos, os conselhos. Vocês sabem quantas vezes é que eu levei alguém a tribunal? Vocês sabem? 0. Sabem porquê? Porque os conselhos que eu ouvia dos mais velhos, conselhos sábios, em que diziam, mais cedo ou mais tarde Deus nos vai justificar. E Deus coloca a verdade nos telhados. Comigo tem acontecido isso. Não preciso justificar. A verdade é sempre colocada nos telhados e eu tenho vindo a ser justificada. Mas calma, não é só este ancião que tem vindo a fazer processos a outros irmãos que estão fora da instituição religiosa, congregação cristã. Não. Irmão Salvador Cury, ancião Dracena, outros mais. Digam-me, por favor, com que paz é que vós tomais a Santa Ceia? Esquecesteis dos princípios básicos da obra de Deus na congregação que vos foi transmitida, que me foi transmitida a mim? Tem que ser uma mulher a relembrar-vos do que era a essência da obra de Deus, a humildade. É que não se vê a humildade nos vossos corações, a capacidade de dizer assim: eu errei, eu falhei, eu peço perdão. De dizer publicamente, Irmandade, aquilo que eu fiz não se faz. Porque vós aconselhais a Irmandade a não recorrer à justiça, a esperar em Deus. E vós não praticais, não dais o exemplo à Irmandade. Como quereis que a Irmandade vos respeite? E agora na Santa Ceia. A Santa Ceia, para mim, era o ato mais maravilhoso que havia na congregação. Para mim era um ato solene, de meditação, de saber como é que eu estou perante Deus e perante o povo e a Irmandade que estava ao meu redor. E podeis dizer, errar é humano. Com certeza, sem dúvida alguma. Mas reconhecer o erro é muito nobre. E isso eu aprendi também dos mais velhos, dos anciãos mais velhos, dos primitivos.
reconhecer que errou, ter a humildade de dizer, Irmandade, o que eu fiz não foi correto. Eu peço aqui publicamente perdão. Eu não quero ir mais longe, mas até mesmo irmão ancião de Viçosa, se o irmão pedisse perdão publicamente ao irmão Gerdel e aos restantes elementos que têm vindo a ser processados por si, também os outros, reconsiderarem os velhos valores que nos foram transmitidos como cristãos. O que é que Jesus Cristo dizia? Quando te baterem numa face, dá a outra. É fácil pregar, o que é difícil é executar. Eu sei. Irmão Salvador Cury, o que me foi transmitido acerca do irmão, do homem de Deus que o irmão era, eu digo era, porque os tempos atuais têm dado outras indicações. O irmão se transformou num camaleão, que muda de cor quando lhe convém. E isso é mau. Isso é mau. Porque um homem de Deus tem que ter uma coluna vertebral, tem que ter muita sabedoria para gerir tudo isto, todas as situações que ocorrem até si. E neste caso em especial, o irmão sabe perfeitamente que permitir que este ancião de Viçosa atendesse uma santa ceia perante as condições espirituais que ele está, o seu interior não está em paz. Irmão, Salvador Cury, quando alguém coloca um processo, alguém não está em paz. O seu coração não está limpo perante Deus. Irmão Salvador Cury, deixe-me fazê-lo pensar um pouco. O que é que não sentirá este irmão que está a ser processado pelo ancião de Viçosa? O irmão Gerdel. E aqui quero dizer ao irmão Gerdel que não quero interferir nos seus sentimentos, na sua forma de estar, irmão. O irmão continua a servir a Deus conforme sente no seu coração. Mas eu tenho que aqui expressar, pelo menos, o que é que eu sentiria. E que eu acredito que lá no fundo, irmão Gerdel, o irmão até deve sentir a mesma coisa. Revolta. Sente-se injustiçado. Sente-se abandonado. Sente-se abandonado. E o que é que a família deste irmão poderá estar a sentir? Porque congregam. Fazem parte da mesma comunidade cristã, da congregação cristã. Mesmo que sejam em igrejas diferentes, não interessa. O que é que esta família está a sentir? Tristeza, revolta, porque quer ter paz no coração para tomar a Santa Ceia e ao analisar-se, com certeza, penso eu, que seja assim, porque seria eu me sentiria assim dessa forma, eu não estou em condições de ir tomar a Santa Ceia, porque eu me sinto revoltada, eu me sinto injustiçada. Como vou explicar para os meus filhos, para as minhas noras, seja para a minha família, de que aquele homem que tinha que ser exemplo, porque é um homem que tem uma responsabilidade acima da média. O ancião de Viçosa é um dos vice-presidentes. E o exemplo dele é o pior que pode se dar para uma comunidade, para um povo, para uma irmandade. Os irmãos que estão no braço, os anciães, até mesmo os anciães mais velhos, vocês já meditaram nisto? O exemplo que ele está a dar? Este ancião de Viçosa? E que está a originar que uma família, que eu acredito que não vai acontecer, porque pela consistência espiritual que já têm conseguido alcançar, mas esta família pode até querer não mais congregar, porque a sua fé ser abalada, não a fé em Deus, mas a fé na instituição que seguem e que abraçaram. Mas por acaso vocês pensaram nisso?
Ah, não, pois não. Pois não. Acredito que não. Seria bom que tivessem já pensado nisso. Irmão Salvador Cury, o irmão, como responsável máximo que é da instituição religiosa Congregação Cristã, o irmão já deveria ter feito algo. Nem deveria ter permitido que o ancião de Viçosa tivesse tido esta atitude de colocar um irmão da fé em tribunal. Ou então, não permitir que ele atendesse a Santa Ceia. Porque isso sim, a responsabilidade recai sobre si, irmão Salvador Cury. O irmão não acha que é tempo de fazer alguma coisa, de chamar, já que o irmão é o responsável máximo, chamar: "Oh, Viçosa, oh, anda cá, ancião Viçosa, anda cá, senta aqui. Irmão Gerdel, vamos sentar aqui. Vamos conversar. Vamos chegar a uma conclusão, para bem de todos. E para bem da obra de Deus na congregação. Porque a base principal de todos os homens de Deus sempre foi o bem-estar, seja espiritual, como até material, da obra de Deus na congregação. Era saber que a Irmandade estava feliz e não infeliz conforme está. Não só a Irmandade, mas até irmãos de ministério estão infelizes ao constatarem, ao verem uma coisa destas. Eles devem estar confusos. Das duas, uma. Ou então o irmão Salvador Cury vai bater com o martelo lá na mesa, agora na RGE, e vai dizer o seguinte: meus meninos, nós agora vamos ter uma nova regra. Nas Santas Ceias, o que foi dito lá atrás deixou de dar importância. Pode-se meter em processos, podem tomar a Santa Ceia se não estiverem em paz, podem fazer o que quiserem. Podem fazer. Acabou tudo. Já não interessa o que foi dito lá atrás, os ensinamentos. O que foi dispensado outrora, que era alicerces espirituais para a Irmandade. Será que é isso que vai propor? Uma nova reviravolta em relação à Santa Ceia? Que agora vai ser tudo permitido, Sr. Ancião Salvador Cury? Não se esqueçam que não é o falar que dá para seguir o exemplo. Para seguir o exemplo tem que se fazer, tem que se ser e não parecer. E há muitos que parecem ser homens de Deus, mas no fundo, são lobos devoradores. Irmão Salvador Cury, o irmão ainda não se apercebeu na destruição que está a ser causada por certos determinados anciães e principalmente este ancião de Viçosa. Isto é um escândalo, isto é uma vergonha. Se o irmão não se apercebeu, irmão Salvador Cury, que isto é uma vergonha, um ancião que não está em paz com outro irmão e ele atender uma Santa Ceia, isto é vergonhoso. Isto é um dos grandes escândalos na congregação. Há quem não tenha a coragem de falar, ou tenha medo de falar, ou há quem não possa falar, por diversas razões. Mas aqui a Laurinda Queiroz, a mulher de pelo na venta, é que sempre teve coragem de falar as verdades, de falar o que sentia no seu coração, até mesmo aqueles homens mais duros, ou que pareciam ser mais duros, a determinados irmãos anciães aqui em Portugal. Eu posso dizer que sempre fui entendida por aqueles com quem conversava. E me davam razão. Irmão Salvador Cury,
Não sou eu a inimiga da obra de Deus na congregação. Não sou eu que estou a causar o escândalo, como tem alguns comentários que dizem: ai daquele por quem vem o escândalo. É verdade, mas o escândalo não vem da minha parte, o escândalo vem da vossa parte. Sois vós os causadores destes escândalos, porque isto é um escândalo. Um ancião que não tem paz com o seu irmão e atende uma santa ceia. Digam-me vós, os irmãos, os anciães mais antigos, mais velhos, até do Paraná, até do mundo inteiro, digam-me, aquilo que eu estou a dizer não era verdade? É mentira. Aquilo que eu estou a dizer, o que era a obra de Deus na congregação antigamente, os preceitos, os conselhos que eram dados. Agora vale tudo? Está tudo distorcido? Irmão Salvador Cury, isto é um grande escândalo e uma vergonha. É vergonhoso o que este ancião de Viçosa fez no domingo, em aceitar tomar a Santa Ceia, ou aceitar tomar a Santa Ceia e aceitar presidir a Santa Ceia. Digo, não sei o que é que mais pode acontecer. O que vier agora já nada me espanta, muito sinceramente. A Santa Ceia, algo que é tão sublime, que eu faço aqui na minha casa, eu tomo a Santa Ceia na minha casa, tomo, porque eu estou em paz. Se não estivesse em paz, eu não a tomava. Estou em paz porque estou aqui em defesa da obra de Deus, até mesmo a obra de Deus na congregação, em defesa das vítimas, em defesa daqueles que amam e lutam por servir a Deus na congregação. Porque ainda há homens e mulheres de Deus, há muito poucos, há poucos resistentes, mas ainda há, que choram, lutam, tentam que as coisas mudem. Mas me desculpem, perante esta atitude de permitirem que este ancião de Viçosa atendesse a Santa Ceia, é um escândalo a nível mundial. A nível mundial. Eu nunca esperava que isso acontecesse. Fico-me por aqui, porque tenho mais assuntos a falar deste ancião de Viçosa, do culto que ele atendeu também. Mas esta eu não podia deixar escapar. Ficou-me aqui atravessada. A sério, eu fiquei entalada, aqui com a voz embargada, quando tive conhecimento de que este ancião presidiu uma Santa Ceia. Está nas vossas mãos, ancião Salvador Cury, está nas suas mãos e nas mãos dos restantes irmãos anciães de tomarem medidas. A partir de agora, se não for tomadas medidas, não vos agouro melhores dias, não. A tristeza minha, acreditem. Acreditem que eu até preferia nem fazer vídeos destes. Preferia fazer vídeos de outros assuntos. Mas vocês não me deixam outra coisa senão fazer aquilo que tem que ser feito. Fazer-vos sentir, chegar ao vosso coração e fazer-vos relembrar o que um dia outrora nós aprendemos. E que para mim serve até aos dias de hoje coisas muito boas que aprendi. Aquilo que não prestava eu coloquei de lado, de parte. Deixo-vos por aqui. Desejo que o irmão Jardel e a família não fique triste ou não leve a mal que eu tivesse mencionado o seu nome e a sua família. Aos restantes que se sentem defraudados por estes processos, por homens que não deveriam fazer, lamento, sinceramente lamento. É por isso que eu digo, um pedido de desculpas, um pedido de perdão sincero, feito a quem merece esse pedido de perdão, ainda que tenham razão.
Mas a obra de Deus não é pela razão, mas sim pelo coração, pela emoção, por tudo aquilo que o Espírito Santo nos faz sentir. Deus vos abençoe e até breve, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.